Agora sim, bom dia. Vamos dar início à nossa live hoje. Vamos esperar ver o pessoal. O pessoal tá chegando. Deixa eu ver se a posição tá bacana. Deus abençoe nossa live. Hoje o áudio não fique picotando para mim. Não é o meu áudio que fica picotando, é do convidado. Vou chamar logo aqui a doutora Eleusa. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu... Bom dia para quem está entrando. Mais uma live. Não tenho nenhum pedido, então eu vou te chamar. Bom dia, doutora Maria Pereira. Eleusa, eu vou te chamar então. Não tem nenhum convite seu, eu vou te chamar. Tá bom essa posição, pessoal? Dá para me ver direitinho? Tá dando para me ver direitinho nessa posição? Pra mim tá tudo ótimo. Tá ótimo, né? Porque aí eu não fico também muito em cima assim também, né? Nossa, mas que descabelada que eu tô. Menina, e aqui Aí tem um estão fazendo uma ventilador obra. cantando na minha cabeça. Bom dia, Maria. Hoje foi banho de tanque, amiga, porque estão ajeitando o poço, fazendo uma big reforma lá com o engenheiro aqui do bairro. E simplesmente vão ficar no mínimo uns 4 dias sem água. Legal, né? Muito. Foi banho de canequinha hoje, amiga. Bom dia para quem está chegando, Sidney Jimenez. Então, amiga, a nossa última live a gente falou sobre a importância do BPC, né? E aí eu fiquei pensando, gente, o que que eu posso trazer de interessante, de informativo para todo mundo, para mim inclusive, que eu aprendo muito com as lives. O que que eu poderia trazer de interessante, né? E aí me veio essa ideia da defesa MOB, que é algo que tem sido muito, muito frequente, né, doutora? Atualmente. E a gente tem que estar preparado, tanto nós profissionais, quanto os próprios beneficiários, né? Do Exatamente. benefício, do benefício assistencial e como fazer essa defesa. Então a gente vai tirar essa dúvida hoje. E eu tô feliz porque eu vou fazer meu primeiro BPC, viu, doutora? É, acho que plantamos uma sementinha aí na lei, né, gente? Tá sim, porque eu vinha falando para essa pessoa há tanto tempo, pede para sua tia, pede para sua tia o BPC, vocês não precisam. Vinha falando. E eu vou até tirar dúvida, vou começar tirando uma dúvida, doutora Eleusa. Quais são os documentos essenciais quando você faz o pedido desse benefício assistencial? Porque nós sabemos, né, que eles se destinam para os idosos acima de 65 anos e também para pessoas com deficiência que têm esse impedimento de longo prazo. Isso incluindo crianças, hein? Crianças ou adolescentes. Não é Exato. verdade? Então, gente, bom dia. Bom dia para todos que estão aí. Já vi que entrou muita gente. Sintam-se todos abraçados. O benefício assistencial, gente, é um benefício assim, que eu reputo um dos benefícios mais importantes do nosso estado, o estado do Brasil. Por quê? Porque esse benefício ele é para aquela pessoa que está em situação de miserabilidade e é em situação de miserabilidade real. Né? Os que eu tenho trabalhado aqui são pessoas reais, com situações de rua, pessoa em situação de rua, pessoa que tem uma criança em casa e a mãe não pode mais trabalhar, o pai ganha um valor pequeno e na maioria das vezes a família é numerosa e imagina uma família de 5, 6 pessoas com um salário mínimo apenas para essa família. Né? E ainda ter que manter todo o gasto, se for com uma criança com deficiência ou com uma pessoa idosa, que pode ser que ela... Pode ser não, na maioria das vezes a pessoa idosa ela necessita de remédio.
E até estava vendo um post que alguém Muito. colocou esses dias, colocou assim, foi um amigo meu lá de Minas Gerais, acho que é o Kleber. Colocou um bebezinho e uma pessoa idosa. Ele falou, a gente começa e termina. Começa criança e volta a ser criança. A gente fica um pouco mais dependente, a vida da gente... Então aproveita o meio, que é quando a gente está mais ou menos aqui né, no tempo aí de depois de criança e antes de envelhecer, que eu falo de adoecer e tudo mais. Perfeito. O que nós precisamos? Documentos essenciais para você entrar com benefício assistencial. Bora anotar, pessoal, hein? Bora anotar. E coloca o coraçãozinho nessa tela, gente. Eu não tô vendo o coração subindo. E eu não vejo os comentários também, gente. Se tiver comentário, depois você lê para nós. Documentos necessários. Documentos assim que não pode faltar no seu requerimento de BBC. O famoso LOPS. RG da pessoa com o CPF de todo o grupo familiar. Então somos 10 pessoas. Todos. Eu preciso juntar documentos de todo mundo? Sim, preciso. Se essas pessoas fazem parte do grupo familiar, sim. Endereço. Um comprovante de endereço. Cadastro único. O que é esse bendito cadastro único? Aqui, assim, na maioria das vezes, as pessoas, elas sabem o que é cadastro único quando elas lembram de Bolsa Família. Você fala assim, é o Bolsa Família? Pode ser o Bolsa Família. Claro que nós, operadores do direito, sabemos que não é o Bolsa Família. Esse cadastro único é um cadastro realizado pelo governo federal para ali, monitorar, né, elencar as pessoas que estão em situação de dificuldade, para fazer essa monitoração mesmo da situação financeira dos brasileiros. Mas, se a pessoa entende que é o Bolsa Família, perfeito. Apesar de que o Bolsa Família parece que vai ser trocado aí, né? Nós temos essa coisa aí do povo ficar trocando o nome das coisas. Auxílio Brasil, né? Que o presidente está querendo Eu gosto do Bolsa Família. R$ 400 para igualar, né? Todo mundo R$ 400. Mas eu não Vai acho ser esse valor. não dá mudar nome, não. É só mudar valor, né? Mas tudo bem. Cada um quer levar seu mérito, né? Sim. Então, o cadastro único é importantíssimo. É o documento que eu reputo ser o mais importante para um benefício assistencial. Porque no cadastro único, você vai até o CRAS, você que é a pessoa que vai requerer o benefício, vai levar o documento do grupo familiar, vai declarar renda, se tem ou não renda. Então, tem que ter muito cuidado ao orientar o nosso cliente na hora de fazer o cadastro único. Por quê? Porque o cadastro único... Um abraço, professor Henrique. Cadastro único, já tive aqui problemas de pessoa que colocou valor maior, sendo que a pessoa mora em situação de rua, ficou com vergonha na hora de fazer o cadastro e falou que tinha renda superior. E aí vai a gente brigar com o BPC aqui e não vai conseguir, gente. Ela declarou lá que tinha renda. Então, tenha atenção, oriente-se Pode pedir, possível. doutora, pode pedir para refazer esse cadastro quando acontece esse erro da pessoa declarar o que não ganha? Sim, o cadastro ele pode ser retificado, né? Atualizado, que é a palavra que é usada mais frequentemente, a qualquer momento. Só que você prestou uma informação ali, essa informação caiu dentro do INSS, e aí para você, mesmo você indo lá, atualizando seu cadastro, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Com certeza, na hora que o seu requerimento chegar no INSS, o INSS vai averiguar muito mais coisas que ele iria averiguar naturalmente. Né? Se tem um cadastro, se já tem um cadastro, ele falava outra coisa. E ele tem acesso. Eles vão checar na base do governo, né? Eles têm acesso a todas essas informações, né? Na base do governo. Eu vou até tampar aqui. Deixa eu ver como é que eu tampo aqui. Tem isso aqui, né, doutora Eleusa? Peraí. Tem essa folhinha aqui que a pessoa me deu, que eu acho que é lá no CRAS. É difícil, viu, tampar. Mas eu gosto de juntar aquela folha que tem todo no grupo familiar. Esse aqui. É o comprovante de que ele fez o cadastro. Exato. Esse aqui que é assinado embaixo, que eu tampei aqui. Esse está completo. Ele tem nome das pessoas, endereço do nosso cliente, ele tem
a informação de renda, ele é mais completinho. Mas é isso mesmo. Isso Assim, mesmo. né? É porque eu tô Exato. tampando aqui. Sim. É porque no caso aqui a família é pequena, é só a tia e o sobrinho. Aí são 2 pessoas só. Bom dia, É. Larissa, Suzane. Pois Então, eu fiquei tão feliz, Eleusa. Poxa, finalmente ele acordou. Eu tava falando um tempão pra ele. Vamos resolver isso pra sua tia. é porque as pessoas Vocês têm não uma precisam. dificuldade danada de ir no CRAS, eles acham, nossa, mas eu vou lá, não consigo. E realmente, tem Que dificuldade ficam mesmo. nos bairros, né, doutora Eleusa? Ficam nos bairros. Tem muitos bairros que possuem, ou prefeitura, né, doutora Eleusa? Para quem não sabe. Sim, nas cidades pequenas, a maioria é na assistência social que fica na prefeitura. Então, você juntou lá RG, endereço, com o RG com CPF, cadastro único, você tem uns formulários próprios que vai ter lá no sistema do INSS para você preencher. Claro, procuração, Sim. seu documento. Ok, gente. Se for benefício por incapacidade, por deficiência, eu junto também a documentação médica. Por quê? Porque depois, para a gente conseguir, né, a documentação médica, se a gente não juntar e acontecer alguma coisa, o cliente perdeu, não sei o quê, se a hora que sair a cópia do processo, se você precisar ir para uma ação judicial, tá lá todos os documentos que você juntou. Então, eu sempre junto tudo isso. E se você tiver mais Certo. gastos com remédio, gastos com alimentação, junta tudo. Ai, que bom que você deu essa dica. Eu vou falar para ele quais medicamentos, né? No caso, é porque eu tô pedindo idoso, né? Não, Para idoso idoso. você não tem que se preocupar com medicamento. Idoso, Certo. o que Para o tem que ser deficiente, preocupado é renda e idade. renda e idade, correto. Bom dia para quem está chegando. Tem muita gente chegando aqui, Tem muita muita gente. gente está subindo aqui rápido, bem rápido mesmo. Miriam, um Tem gente que beijo. mandou beijo, disse que a doutora é muito elegante, é porque subiu realmente os comentários rapidamente. Tô anotando tudo. RG com CPF de todo o grupo familiar, comprovante de endereço, as fichas do CRAS. Que mais, doutora Elis falou? No caso, se for deficiente, juntar tudo que é necessário, Eu né? junto toda a documentação médica. Para a hora que eu pedir a cópia Medicação. do processo, aquilo já está ali bonitinho. Eu não preciso ficar sofrendo, fazendo junção de documentos. E, doutora Eleusa, eu tenho uma dúvida. Para o deficiente, para a gente solicitar o BPC deficiente, né? Que eu sou colega nova na área, mas assim, me gerou dúvida em relação ao albino, a pessoa albina, que não tem renda, a pessoa não tem renda, vamos dizer assim, vive de bico. Porque eu não sei se se enquadraria ou não nesse critério, entendeu? Isso aí me gerou muita dúvida. Porque a gente ouve falar assim, da esquizofrenia, do autismo. Ale, você tem que colocar uma coisa na cabeça. BPC por deficiência, o que você tem que ter em mente? Não é a doença, e sim o que essa doença causa. Porque essa deficiência que nós estamos falando aqui não é só uma deficiência, eu ando de cadeira de roda, eu não tenho audição, eu não tenho visão. Não é isso. É deficiência, quer dizer, qualquer doença que é longo prazo. O que o médico dessa pessoa fala? Né? Começa tudo pelo documento médico. É albino ou alpino? Eu esqueci como é que fala. Albino, né? Isso. Albino é porque assim, é complicado a pessoa trabalhar ao sol, porque essa pessoa faz bico ao sol. Pois é, mas aí Entendeu? vem que tudo que é ligado à incapacidade, em deficiência, o médico tem que falar primeiro, né? Como é que você vai saber se o médico não tiver, se não tiver um documento médico? Certo. Deu uma pausa Deu aqui. uma pausa. Uma pausa. Você ficou Deu uma pausa sem querer. Mas Então, tá não, ok. não É se porque liga muito à doença. Não se o liga albino, ele muito não às tem aquela causas. proteção da melanina. Pois é, Da mas não se melanina. liga a isso. Mas vê o que o médico fala. O que um relatório médico está descrito ali. Porque tem casos de esquizofrenia que o INSS vai negar. Tem casos que vai conceder. Porque vai depender do grau. Tudo é o grau daquela deficiência. Quanto aquilo vai impedir a pessoa de buscar o seu sustento.
Certo. No caso, por exemplo, uma criança que depende, vamos dizer, só a mãe cuide, né? Não tem a figura paterna para estar dividindo, e essa criança é autista, ele vai verificar essa questão do grau do autismo e o que esse autismo impede da mãe, vamos dizer assim, obter os recursos, Não né? é Em da busca mãe, do. vai ver da criança. O da mãe, o que envolve a família é todo o contexto financeiro. Porque nós temos Isso. dois critérios muito importantes que nós temos que levar em conta para o O BPC. socioeconômico, né? O financeiro e o critério de deficiência ou idade. Idade, tranquilo. Fez 65 anos ou mais, tem renda inferior até um quarto salário mínimo? Show, esse cliente é o perfeito. Deficiência, a gente vai. Ah, eu tenho mães que me procuram. Só que a Sim, renda familiar dele, eu sei que a criança tem um grau de autismo que é considerado que o INSS poderia dar benefício, mas a renda familiar ultrapassa. E eles não têm comprovação de que tem despesas ali com remédio, com medicamento, com alimentação especial, para comprovar que poderia exceder essa renda. Então, a gente tem ah, que ter bem essa atenção. entendi, entendi. Ficou bem esclarecido, né? É toda uma conjuntura, vamos dizer assim, é todo um conjunto que é Exato. avaliado. Entendi. A questão social, a questão financeira, né? Que não pode ultrapassar. O INSS é mais rígido em relação a um quarto por pessoa na família, né? Esse critério de valor quantitativo. E em que o impedimento, né, dessa deficiência no caso, ou a questão da idade, né? Excelentes dicas. Pessoal, porque Beijo, com a Regina. live eu também aprendo. Eu tô aprendendo todo dia, todo dia. E aí as lives me proporcionam também essa prática. O debate, a troca de conhecimento, as experiências, entendeu? E aí eu tô feliz de já pegar esse caso. Aí ele queria que eu pedisse para ele, porque ele tem isso, entendeu? Só que eu teria que analisar, entendeu? Ele teria que ter alguma documentação médica mesmo falando, porque é complicado que a pessoa se expor assim, trabalhar ao sol sem ter proteção. Inclusive, a secretaria aqui, eu estava observando que tá fornecendo protetor solar para essas pessoas, só que tem que ser feito um cadastro, entendeu? Que realmente, olha, atinge muito a pele da pessoa e os riscos, né, de ter um câncer futuro, entendeu? Tem tudo isso. Tem todo esse Porque eu lembrei da professora Juliana Luft, né, que eu já fui aluna dela, e ela contou um caso de um albino, né, que ele era jardineiro. E que ele já estava criando feridas na pele e ela já estava até comprando produto higiênico para ele e inclusive o protetor solar, que é fundamental, né? E aí o trabalho ela ia pedir para ele, porque já estava criando mesmo a enfermidade, entendeu? Já estava grave a situação dele. É por isso que eu acho mais complexo, assim, teria que ser, acho que uma situação bem, bem gritante mesmo para o médico estar testando, né, que a situação da pessoa já está agravada, que o risco é muito grande para. E a questão também financeira, né? Do valor também que vai ser avaliado. são os dois. Pois é, doutora, eu já anotei tudo aqui a documentação que eu vou juntar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Elisângela. Tudo bom? Bom ver você aqui, viu? Buscando também informação. Mas hoje o nosso tema, pessoal, não vou fugir muito não, né? É sobre a defesa MOB, né? Fiz até um post no meu Instagram explicando o beabazinho que seria, né? Que é um monitoramento, né, do benefício, né? Um monitoramento online desse benefício. E aí, geralmente, vem aquela cartinha, né? Aquela malfadada cartinha para sua casa. E aí você tem o quê? Que realizar uma defesa, né? Então, doutora Eleusa, a primeira pergunta, essa apuração dessa provável irregularidade, que pode ser caso de irregularidade ou não, né, que eles vão investigar, isso tem sido muito frequente, tem acontecido muito no seu escritório, assim, tem batido pessoas pedindo ajuda, orientação, como é que eu faço agora? Aparece muito, mas assim, eu não gosto muito de pegar defesa nova.
Eu estudo muito a defesa móvel, mas eu não gosto muito de pegar. Aparece algumas pessoas, eu encaminho para alguns colegas, porque eu tenho outras coisas que eu gosto mais de fazer, mais Trabalhar. de trabalhar. Isso é o bom de ser empreendedor, né, na área. É você selecionar também aquilo que você trabalha. Mas eu faço, Mas sim. E aconteceu com o tio meu essa questão, eu ainda não estava estudando direito previdenciário e realmente chegou cartinha. Eles estavam no cruzamento da base de dados, né, acho que foi da Advocacia Geral da União, com a Receita Federal. Não foi bem o INSS. Eles confundiram, acredito pelo nome ser muito aproximado, meu tio que recebe o BPC, que realmente ele é totalmente independente de uma pessoa para cuidar dele, confundiram com meu pai, que já é falecido, entendeu? E aí teve que ser feita essa defesa, realmente e vai para uma fila, né? Vai para uma fila nacional e tal, para eles analisarem, né? Então, Exato. doutora Eleusa, eu creio que o fator mais comum para acontecer Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Alguém bateu lá. Mas eu estava lendo, pessoal, que essa alteração no critério socioeconômico tem sido a causa primordial para eles estarem fazendo esse monitoramento, esse MOB, tá realizando esse MOB naquele determinado benefício. Bom dia aí, doutora Tatiana Preve Trabalho. Bom dia, Michele. Minha sócia, a gente faz monitoria. Mentoria, estamos aí com mentoria aberta, maravilhosa de planejamento previdenciário. A gente vai falar no finalzinho sobre isso, vai me explicar isso aí direitinho. Eu estava falando, doutora Eleusa, que essa alteração no critério do grupo familiar, né, essa alteração da questão econômica financeira, aí o INSS já fica de olho e já faz esse monitoramento, entendeu? E isso tem sido, acredito que é a causa mais frequente, né, que eles observam logo, né, e vão investigar, né? Gente, né, o que acontece, né, na defesa MOB? Essa defesa, esse pente fino, essa monitoração dos benefícios. Isso não é uma coisa de agora, não é agora porque mudou o governo, fez isso, fez aquilo. Não. Isso acontece sempre, né? Tem sempre. É uma coisa que é dever do INSS estar sempre monitorando, observando aqueles benefícios que ele concedeu, principalmente o Sim. benefício assistencial. Não é só no benefício assistencial, são todos os benefícios. Mas o benefício assistencial ele tem uma peculiaridade. Ele não é um benefício de eterno, ad eterno. Ele é um benefício precário. O que quer dizer esse benefício precário? É um benefício que a qualquer momento que mudar a situação da família ou da pessoa, o benefício pode ser extinto, pode acabar. Porque esse benefício ele é um benefício para você sobreviver, para se manter a sua vida ali. O que acontece? E é por isso que de 2 em 2 anos deve ir no CRAS para estar atualizando, né? Para estar novamente. O benefício assistencial, ele é um benefício que ele passa por uma revisão de 2 em 2 anos. Mesmo Isso. você nem imaginando que você está passando. Claro, eles não estão passando perícia de 2 em 2 anos. A perícia você não é chamado de perícia de 2 anos. Como é que você passa nessa monitoração de 2 em 2 anos? Cadastro único, que é aquele documento que eu falei com vocês, nós falamos aqui. É um dos documentos mais importantes. O do cadastro único, você que tem um benefício assistencial, saiu dali da sua concessão, faz uma anotaçãozinha bem grande na geladeira. Daqui a 2 anos, né, da data que você fez o cadastro único, precisa atualizar meu cadastro. Porque uma dos maiores motivos de ter chamado muita gente foi a questão da não atualização do cadastro. E não atualizou o cadastro, o governo foi lá e suspendeu o benefício. E muitos benefícios foram suspensos antes da pessoa receber a cartinha, que está errado. Primeira coisa que eles têm que fazer é notificar o nosso segurado, dar oportunidade para esse segurado se defender e depois suspender ou cessar. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Não, eles suspendem logo. Eles mandam a cartinha, você nem respondeu, eles já estão suspendendo. Aconteceu isso com o meu tio.
Foi muito rápido. Exato. E aí nós temos, né, motivos para essa suspensão, para você ser convocado. Mudou a situação financeira da família. Ah, mas gente, eu fui lá no cadastro único e não coloquei nada. Tá, mas o INSS, ele tem, né, na sua base, ali, ele tem acesso às bases governamentais, às informações do governo a respeito daquela família. Ah, eu faço, o meu grupo familiar tem eu, meu marido, meu filho, não sei mais quem. Eu comecei a trabalhar de carteira anotada. INSS vai ter essa informação. Mudou a renda. Isso, Eu me isso. casei, mudou alguma coisa ali. Claro que ele não fica monitorando todas as pessoas de uma vez, mas ele está sempre olhando. Ah, me casei, mudou alguma coisa. Se eu me casei, tem uma coisa ali, ou vai melhorar a renda, ou eu vou ser retirado daquele grupo familiar. Então, renda, grupo familiar, falta do cadastro, de atualização de cadastro único. Pessoa que fala que separou do marido ou da esposa para conseguir um benefício. Tudo. Nossa, Eleusa. Sério? O que acontece? Eu vou lá e falo que eu sou separada do meu marido para conseguir um BPC. Meu marido morre e eu corro para pedir uma pensão por morte. E aí? Como assim? Aham. Isso já aconteceu. Eu fiz uma defesa dessa, gente. Eu fiz a defesa para a mulher. Eu falei, eu vou fazer para a senhora. Mas a senhora tem aqui, ó. Outra coisa. Não esqueça de pegar cópia do processo integral antes de fazer defesa. Porque senão você vai fazer uma defesa, por exemplo, falar assim: ah, meu cliente não foi notificado. Aí tem um AR desse tamanho lá, assinado pelo cliente, falando que recebeu a notificação. Só que ele não sabe o que ele está assinando ali, né? Ele acha que não foi informado pelo INSS. Então, pega a cópia do processo integral. Nessa cópia do processo que eu fiz, tinha lá uma declaração dela falando que separou do marido, que não sei o quê. Aí depois ela falou assim, quando eu chamei no escritório para conversar, ah, doutora, mas fui instruída por uma colega para fazer isso. Mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei, pois é, mas a senhora falou que estava separada do seu marido. E assim, eu acho muito difícil a gente conseguir desconstituir isso. E eu fiz uma defesa muito boa, muito bem feita, mas, gente, é fato. Eu fiz a defesa para protelar para ela devolver o dinheiro. Porque ela fez uma fraude. Isso que eu ia perguntar. Apresentou defesa. E agora? O que eu devo fazer? Apresentei defesa. Qual o próximo passo? Depende, Ale. Por exemplo, se eu estou apresentando a defesa, no caso, né, a gente tem a defesa e o recurso. Se a pessoa está ali dentro do prazo da defesa, você apresenta a defesa. Se passou, você já apresenta um recurso. Se você entende que tem todos os critérios ali que a pessoa não tinha saído nada, né? E o INSS estava equivocado, eu, no meu caso, apresenta a defesa e dou nova entrada. Espero aquele prazo de 60 dias, né? Um prazo razoável, e dou nova entrada. Eu vou fazer duas. Se eu apresentar o recurso, na hora que eu apresento o recurso, eu já vou dar nova entrada. Porque se um não funcionar, o outro vai funcionar. Mas, nesse caso, eu tenho certeza, já averiguei toda a vida do meu cliente e estou certa de que o meu cliente ele cumpre todos os requisitos. Foi um erro do INSS. Por exemplo, uma coisa que vocês têm que observar muito. Portaria número 3 de 2018. Artigo 8º. Lá fala a coisa mais importante que a gente tem que saber. Quem não faz parte do grupo familiar. Isso. Sobrinho não faz parte. Sobrinho, primo, não faz parte. Eu estava vendo isso aí. É mais importante saber quem não faz parte. Por quê? Porque muitas vezes, né, nessas defesas móveis, o que tem, eles têm alegado? Que o filho, aquele filho, né, a mãe mora ali numa casinha no fundo, o filho mora na casa da frente, mesmo endereço, só que às vezes tem número diferente. Mas eles falam, não, o filho está ganhando ali, sei lá, X reais. Só que esse filho casado, ele não entra no cômputo da renda. E aí é um momento que vocês têm que ter cuidado. Para o BPC, na maioria das vezes, o mais interessante é fazer administrativo. Por quê? O que acontece com o administrativo?
No administrativo tem a portaria 3 de 2018 que fala quem não faz parte do grupo familiar. Se você vai para o judiciário e o juiz tem um entendimento assim, mais alargado e menos protecionista, o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá na lei de alimentos, no Código Civil, no Código de Processo Civil, e falar, peraí, quem tem a obrigação de manutenção da família? É a própria família. É o filho. O pai pode pedir alimento para o filho. Sim. Então, os netos podem pedir para os avós. A gente tem que ter muito cuidado, analisar o nosso caso. Não tem como aqui eu dar uma receita de bolo para você e falar assim, olha, chegou uma cartinha MOB, né, uma cartinha convocando o segurado, você vai fazer X coisa. O que você vai fazer? Solicitar a cópia do PA, analisar o que está ali dentro e ver se é mais viável. Se for essa questão do grupo familiar, mais viável na via administrativa. Porque tem a portaria número 3. Certo, no caso dessa alteração do grupo familiar, né? No administrativo e judicial. Certo, então tem que avaliar por onde é o caminho preferível, né? Vamos dizer assim, para estar e qual a sua linha de raciocínio para a defesa, né? Estrategista, tem que ser estrategista, né? E aí, doutora, outra pergunta, porque quando vem a cartinha, tem um somatório lá do valor de todo o período recebido, entre aspas, irregularmente, né? E aí, eu acredito que eles ainda façam uma correção, né? Monetária e tal. E aí, tem que devolver os valores, e agora? Como é que faz? Defendeu e entrou com recurso. E essa questão dos valores que eles cobram lá na cartinha, como é que isso funciona? Olha, depende, gente. Se você conseguir comprovar que foi um erro do INSS, você não vai precisar devolver. Se for, né, constatada uma fraude, como nesse caso que eu fiz a defesa e tudo mais, ela vai ter que devolver. Mesmo que ela tenha recebido de boa fé, a gente tem aí no nosso código, né, no nosso ordenamento jurídico, ele é pautado na boa fé. Só que com tantas mudanças que nós tivemos, essa boa fé, ela não tem sido assim uma linha de defesa incisiva. Enfraquecida? Hã? Tá enfraquecida essa linha de defesa? Porque eu vi ela não tem sido assim tão incisiva quanto deveria, né? Porque geralmente de 10 pessoas que recebem um BPC e recebem uma carta dessa, metade que eu falo é uma pessoa só, metade de uma pessoa, nem uma inteira, ela fez coisa consciente que estava fazendo coisa errada. Uhum. Ela imaginava que estava fazendo coisa errada. Então, deveria ser, né, a boa-fé deveria prevalecer mais. Mas nosso ordenamento jurídico, a gente tem que buscar mais elementos. Buscar elementos de desconstituir aquele grupo familiar que o INSS entendeu ali. Desconstituir a renda em excesso que o INSS entendeu. Buscar mais elementos para poder fazer essa defesa. Não só na boa-fé. E justificar também algum aumento de, vamos dizer assim, alguém adoeceu, né? E precisou de medicamentos caros que não são fornecidos pelo município nem pelo estado. Toda essa questão também pode alegar, né, doutora Elisa? A questão de fraude. Deve ser juntado ali todo o recibo. E outra coisa, se você está recebendo benefício assistencial, não deixa para juntar documento depois. Né? Vai fazer uma pastinha ali ao longo da vida. Gastou um remédio, foi na prefeitura, no SUS, não forneceram, faz, né, pede uma declaração deles que eles não estão fornecendo essa medicação, essa alimentação, e já deixa sua pastinha, porque a qualquer momento você pode ser chamado. Fica no pé deles, né, doutora Eleusa? Me dê essa declaração, porque eu tenho que comprovar que vocês não fornecem. Não adianta eu falar de boca, não existe isso de boca. Vocês têm que de alguma maneira, tem uma perguntinha bem aqui. E quando a concessão, no caso do BPC, foi na esfera judicial, não foi na administrativa, né? Isabel, é a mesma coisa. Você pode, na defesa MOB, você pode escolher fazer a defesa primeiro administrativa ou judicial.
Claro, a primeira defesa você vai ter que fazer administrativo, porque nós temos a regra aí do processo do INSS, Ad- desde 2010, que nós temos que passar pela via administrativa. Então, se você, não, juntou sua defesa lá e falou, eu quero fazer judicial, mete bronca. Se você também fez um recurso ali e sabe que está tudo certinho, deu um tempinho e não resolveu nada, mandado de segurança. Mas para fazer o mandado de segurança, a gente tem que estar com tudo muito redondinho, muito certinho. Doutora Leusa, no caso de boa-fé, né, que o INSS entendeu que o INSS se equivocou em relação à questão do grupo familiar, ou à questão da renda, ou aumentou as despesas, e realmente você tem como comprovar isso. Esse recurso que a doutora está falando seria na esfera administrativa, né? Mas na esfera... Você pode escolher. Você faz Certo. a defesa e depois você escolhe se você vai fazer um recurso administrativo ou se você vai direto para o judicial. Por isso que eu falo. Eu estava observando, né, que na esfera... sua como advogado. Certo. Porque vamos dizer que seja judicial, né, que você entra com esse recurso, com essa açãozinha. E aí você pode solicitar, né, que seja realizado novamente uma avaliação, né, uma avaliação socioeconômica do grupo familiar, né, e o pedido de restabelecimento do benefício desde do período que foi suspenso, não é isso? Sim. E outra dica aqui, gente, por exemplo, nesse caso do grupo familiar. Se o grupo familiar estão querendo colocar o filho casado, filho separado, filho viúvo, o irmão, pessoas que não fazem parte do grupo familiar. O sobrinho, o primo, o irmão, que é casado. O que vocês tentem fazer? Vai na assistência social do seu município, a assistência social mais próxima de você, pede para assistente social ou assistente social ir até aquela residência e relatar, para você juntar na sua defesa móvel. Relatar ali, a mãe mora no fundo, numa casa no fundo. Ela tem a vida dela própria, o filho mora na frente. Não é porque estão no mesmo lote que fazem parte do mesmo grupo familiar. Isso é muito comum. Documento que você vai levar de uma pessoa que tem fé pública, que é um assistente social, para fortalecer sua defesa. Além do que você vai escrever na sua defesa, você leva um documento também para fortalecer. E na questão de estou perguntando aqui, divorciados. É que não sobe para minhas questões. União estável. União estável, se você tem união estável, é esse caso que a gente está falando. Eu tenho união estável com alguém, eu sou casada, eu vou lá e falo que eu separei. Aí a pessoa morre, eu quero pedir pensão por morte. Aí vai dar ruim, né, gente? Lembrando que, se, por exemplo, forem 2 benefícios de um salário mínimo, eu recebo um BPC e meu marido recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. Isso pode. Lá no artigo 20 da Lei 8.742, está autorizado que nós podemos ter um benefício assistencial e benefício previdenciário juntos, não para a mesma pessoa, mas no mesmo grupo familiar, desde que não seja superior ao salário mínimo. Exatamente. Eu vou até ler aqui esse artigo 20, que fala sobre o grupo familiar, que é a lei do LOAS, pessoal, é a lei 8742 de 93, né? Então, o artigo 20 diz que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, ao idoso, com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, no parágrafo 1º, para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo o requerente, cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros, isso é bom frisar, e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Né? Então aqui, no parágrafo 3º, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa, no caso do deficiente, né? Com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal por pessoa, per capita, né?
seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Desculpa, filhos com união estável. Mas aí é a mesma coisa do casado, filhos casados, né? Tá Sim, fora você do grupo comprova que tem a familiar. união estável e que ele não faz parte do seu grupo familiar. E pode ser Exatamente. atestado isso até pela assistente social. Outra dica, gente. Se você vai fazer uma defesa móvel, né, chegou aquela cartinha, você analisou ali tudo e está achando que tem alguma coisa que seu coração não está se abrindo. Faz um termo para o cliente, né, de responsabilidade para ele assinar. Eu estou fazendo sua defesa, mas eu não vou te dar garantia para eu assinar para você. Porque nem sempre que a gente pode fazer o melhor trabalho, nem sempre a gente vai conseguir, né, alcançar o objetivo que o cliente quer. A gente pode dar uma amenizada ali para ele, protelar um pouquinho o tempo dele pagar esse valor, mas nem sempre a gente vai conseguir. Se ele tiver realmente errado, a gente vai conseguir. E não é que nós somos ruins. É que a lei está falando. O benefício assistencial é para quem dela precisa. É para quem tem necessidades básicas, necessidade básica. Para hoje, para se alimentar, para se manter. Imprescindível. E muito importante que a doutora falou, né? Se alguém da família, vamos dizer, um filho solteiro viva junto com a mãe ou a madrasta, ou o padrasto, ou o pai, e eles são aposentados, recebem aposentadoria de até o valor de um salário mínimo, essa aposentadoria ela não entra no cálculo da renda do grupo familiar, correto, doutora? Correto. Tá até querendo achar aqui. É o parágrafo 14. Tava até. Ah, sim, sim, sim. Porque essa alteração é recente. Nós tínhamos anteriormente que podia ter duas pessoas idosas com BPC, mas não podia ter um idoso e um deficiente na mesma casa. Aí esse parágrafo veio alargar. Pode ser um deficiente, um idoso e mais uma pessoa aposentada. Quantos benefícios ali preencher o requisito? Porque o benefício de salário mínimo, ele não conta para renda. Só que tem uma coisa, eu estou com alguns processos dessa forma, e o INSS, já fiz algumas reuniões aqui no INSS, e eles disseram que ainda não está o sistema preparado para isso, não está adaptado. Essa semana eu não consegui, essas 2 semanas do meu INSS não está funcionando para nada, e nem o acordo do advogado, eu não consegui fazer novas reuniões para ver o que está acontecendo. Mas eu já tenho uns 3 casos desses que ainda não foram finalizados, segundo eles, por falta de disposição lá do sistema, por falta de um mínimo. Da estrutura do sistema. Que coisa chata, hein, Eleusa? Mas já tem a lei. Qualquer coisa eu vou fazer mandado de segurança. Só estou esperando um pouquinho, porque nós sabemos que não adianta eu querer entrar com o negócio aqui. Entrei com pedido de benefício e dentro de 60 dias eu vou fazer mandado de segurança, porque não vai ser atendido. O mandado de segurança está demorando bastante. Né? Antes a gente dava entrada no mandado de segurança, dentro de 10 dias estava tudo ok, tudo bonitinho. Hoje porque tinha um caráter de emergencial, né? Mas ele tem, né? Só que hoje, com essa pandemia, com tudo que aconteceu e com o boom que tem de benefício do INSS atravancado, não está igual. Perfeito. Eu vou até ler aqui, pessoal, o parágrafo 14, porque lá no escritório, que eu estou acompanhando a prática do meu irmão, mas tenho levado também meus clientes, justamente surgiu essa dúvida, porque era um caso assim que o cliente ia trazer uma outra cliente. Em relação a essa dúvida, eu até abri o livro na hora, li esse parágrafo 14 para ela falando, não, se a senhora que a pessoa vive só recebe um salário mínimo de aposentadoria, não vai entrar no cálculo. Até meu irmão ficou me olhando assim, não vai. Aí eu abri o livro e li, ó, tá bem aqui, ó, parágrafo 14. O BPC ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, não será computado para fins de concessão do BPC a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Então, eu respondi a dúvida lá na hora. Não, pode trazer esse caso aqui para o meu irmão, tá tranquilo. Dá para solucionar isso aí. Não vai influenciar em nada e a pessoa vai conseguir sim esse benefício. Porque isso aí, olha, gera muita dúvida. E é muito recente essa alteração.
Muito sensível. Isso. Por isso que a gente tem que andar antenada, né, Leusa? Sempre estudando, né? Tem que andar estudado, gente. Tem algumas alterações aí do BPC que vão passar a vigor, acho que é dia primeiro. Ainda não estudei a fundo, mesmo sendo assim uma apaixonada pelo BPC. Ainda não deu tempo, porque saíram aqui 4, 5 portarias semana passada. Tinha que digerir essas portarias aqui para poder respirar e depois Muita começar coisa, é a... porque muda muita coisa, né? Até da questão das contribuições, saiu aquela portaria, né? 1382, e aí eu estava ouvindo, né, o professor Alexandre Triquez, com a professora Maura Jorge, com a UAB de São Paulo. Eu falei, gente, eu tenho que escutar isso de novo, eu tenho que estudar a Mudou fundo, que para muito. fim de carência não conta, mas para fim de contribuição conta. Então, eu estudo constante mesmo. Então, valorize, pessoal, valorize o advogado especialista, viu? Porque a gente, olha, corre atrás da informação. Doutora, só não ficou muito assim, claro, pelo menos para mim, assim, qual é esse prazo para defesa? Por exemplo, recebi a cartinha. Na cartinha Quantos fala, dias? geralmente, 30 dias. Tem algumas que vêm com 10 dias. Nossa. E se passar desse prazo, o que fazer? Aí, minha filha, você vai O ter que... cliente chegou já atrasado para você, já É chegou que assim, você atrasado no vai seu ter que escritório. observar quando foi que o cliente foi notificado. Né? Certo. Se passou, mesmo passou do prazo, faça a sua defesa. Mas já se prepara De para uma qualquer ação forma, judicial ou a um recurso instrução. administrativo. Certo. E qual a Porque, diferença primordial porque entre os começa dois, a contar doutor? a partir do dia que o cliente toma ciência. A ciência pode ser pelo AR, pode ser pelo sistema do INSS, mas o que mais assim, vale é o AR. E outra coisa, gente, dicas aqui, a gente vai dando as luzinhas. Endereço tem que estar sempre atualizado. Por quê? Porque a obrigação de manter o endereço atualizado é nossa, segurado, não do INSS. O INSS manda carta e você não recebe. Ah, nunca recebi. Mas só que você está em outro endereço, está em outra cidade, outro estado. Como é que ele vai te notificar? É isso. Nossa, isso é Quando você toma importantíssimo. consciência, o benefício já está em suspenso. Né? Em muitos casos aconteceu isso. Pessoal, alguém tiver dúvida, pode mandar aqui no chat rapidinho, que a gente está indo para já a reta final aqui, viu? Da live, viu? Já tô anotando aqui todas as dicas da doutora. E realmente, essa questão do endereço estar atualizado, isso é imprescindível, porque aí não vai ter desculpa você falar, ah, mas eu não tomei ciência, não estava sabendo disso. A INSS não quer nem saber, né, doutora? Quer nem saber. Tem que Vai fazer. prosseguir. Outra coisa, assim, por exemplo, né? Tem pessoas que tá lá, o filho recebendo benefício assistencial, abre uma MEI. A MEI, eu acho que é o vilão aí do... Nossa. Se a pessoa fala, ah, mas a MEI eu vou contribuir pouquinho, não sei mais o quê. Só, gente, que automaticamente, quando você abre uma MEI, você perde, né, os requisitos do benefício assistencial. Então, caso que, por exemplo, o pai tem uma MEI, abriu uma MEI, o irmão começou a trabalhar, você vai ter que explicar. Esse irmão, ele faz parte do grupo familiar? O pai, vocês vão ter que fazer. Fechar a MEI do pai, tentar excluir esse irmão do grupo familiar. Outro caso também. Eu peço um benefício por deficiência. E aí, vou dirigir carteira de habilitação. Como assim, gente? A gente tem que ter muito cuidado para quem a gente vai buscar esse benefício assistencial. E não adianta aquela mãe que chega aqui no escritório, eu tive uma mãe esses dias, que depois ela até me agradeceu. Ela foi orientada por um colega para fazer um benefício assistencial, só que ela é casada. O marido dela tem uma renda alta. Mas a orientada Aí sai fora do critério. que ela não tinha renda, que ela não estava junto com ele. Tipo assim, a falar, mesmo que ela estivesse junto com ele, falar que não tem renda. Só que ele tinha empresa aberta. Vocês acham que não vai ter cruzamento de dados? Com certeza. Com certeza. Então não adianta a gente querer ficar, né, inventando dados, inventando coisas, porque hoje está muito fácil. E a gente é que tem que comprovar essa boa-fé, né? Apesar dela estar enfraquecida essa tese aí, mas a gente é que tem que comprovar. Sim.
para que não devolva esses valores, porque senão vai ter que devolver, né? E é triste você pensar assim que várias mães, na maioria das vezes, são as mães que param de trabalhar, as mães paralisam sua vida para cuidar de um filho deficiente. Isso. Deveria sim ter um benefício para essa mãe poder parar de cuidar do filho, né? Mas não tem. Esse benefício vai ser para aquela criança que comprovar estado de miserabilidade, né? Não é para qualquer um. Ah, mas eu tenho deficiência, meu filho tem deficiência, meu filho tem uma deficiência muito grave. Autismo. Pois Vamos dizer, um grau alto de autismo. Que já tem níveis, né? Era um nível Tem. bem alto. Um dos meus casos, acho que foram uns 3 ou 4 que o pessoal perguntou, veio me procurar. Só que só o fato da criança ter a deficiência e a mãe ter parado a vida dela para cuidar dessa criança, infelizmente, não dá direito a um benefício assistencial. Porque tem um critério renda, que é um critério que pesa demais os benefícios assistenciais. Poxa, eles deveriam criar mesmo, doutora, uma coisa específica para essas mães, às vezes mães solteiras, né? Não, mas às vezes nem a mãe solteira, a mãe tem o marido. Só que assim, no momento Certo. que você, mesmo casado, você para a sua vida, que a gente tem que lembrar, né? Mulher é uma pessoa, marido é outro, são duas pessoas ali. Um continua a vida, e o outro paralisa para cuidar do seu filho. Isso. Deveria ter que ser criada alguma coisa, mesmo independente do grupo familiar, até para essa mulher não se sentir tão, né, ela tem a dependência dela e do filho, de outra pessoa, que é o marido, ou se for o casal de mulher-mulher, homem-homem, tem as duas dependências, tem ela dependendo e a criança. Imagina como é que não fica a Pois cabeça é. dessa pessoa. As que eu atendi aqui, a cabeça estava, coitada, muito bagunçada. Tava mil. Porque eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de deixar o meu filho um segundo sozinho, ele não tem condições. Eu não tenho condição de trabalhar, eu não tenho condição de pagar alguém para cuidar dele, eu não tenho condição de colocar numa escola boa que vai melhorar a vida dele, eu não tenho condições de comprar, de fazer os tratamentos que vai Que é necessário, acompanhamento pedagógico, Aí né? você tem que tentar brigar aí por essa família, mas dependendo da renda, gente. A pessoa está três pessoas na casa, tem 3 mil reais de renda. Dificilmente a gente vai conseguir. Né? A gente tem que ser muito realista. Entendi. Tem uma pergunta aqui. É aceito o pedido de dilatação de prazo? No caso, eu acredito que tem a ver com a defesa que ela está perguntando. Qual o Quando nome da passa, pessoa? né? Porque não sobe para mim. Regina está perguntando, é aceito o pedido de dilatação de prazo? Eu acredito que seja da defesa, né? Aqueles Regina, a dias que a gente gente tem que tem. fazer com o que o cliente traz, né? Aí, se não der certo na via administrativa, se eles alegarem lá que já passou o prazo, vamos para o judiciário. Mas, como eu já disse, principalmente quando se tratar de grupo familiar, o administrativo, ele é mais benéfico. Repete, doutora, só o finalzinho que para mim ficou baixinho. Tanto que, mesmo que já passou o prazo, né? Fazer a defesa é importante. E se não deu certo ali no administrativo, porque o administrativo vai alegar, a defesa está fora do prazo, não vai valer, você vai para o judiciário e tenta comprovar Certo. que essa pessoa só tomou conhecimento agora. E claro, a gente tem lá na legislação falando que nenhuma pessoa no Brasil pode alegar desconhecimento da lei. Mas nós sabemos, Isso. gente, como é que conhece uma legislação vasta como a nossa? Como é que uma pessoa que está ali, morando em situação de rua, ela vai ter noção que ela precisa fazer atualização de cadastro? Ela vai ter noção que ela precisa apresentar uma defesa para o INSS dentro do prazo. A gente estuda, e às vezes você ainda fica perdido. Imagina uma pessoa leiga. Mesmo tendo essa previsão na lei, a gente pode também utilizar, falar que mesmo que as pessoas, né, não pode alegar desconhecimento, mas existe um desconhecimento sim da população. Correto, correto. Doutora, nessa retinha final aqui, eu quero salvar essa live, porque eu gosto de rever as lives, viu? Gosto de ver e rever. E eu deixo sempre disponível. Queria que falasse um pouquinho sobre a sua monitoria? Não, monitoria o nome? A gente está fazendo uma mentoria previdenciária, de planejamento previdenciário. Somos a Michele e eu. A gente já
estamos finalizando a primeira turma, a segunda turma começa no sábado agora, e tá assim, show de bola, gente. Vocês não imaginam. Nós preparamos muita coisa boa, a gente está tratando de casos práticos, você pode trazer, a aula é totalmente interativa. A aula é muito parecida, não sei quem assistiu aí o meu curso de contribuição única. A aula é tipo o meu curso de contribuição única. A gente abre ali para a pessoa fazer pergunta, para nós debatermos aquele caso que você traz, né, a sua dúvida. A gente vai explicar o que é carência, qualidade de segurado, período de graça. A gente vai passar pelas regras de transição. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dar uma pincelada em tudo que envolve direito previdenciário, atendimento ao cliente, como convencer esse cliente a fazer um planejamento previdenciário com você, como se convencer que você merece receber por esse planejamento previdenciário, que é o mais importante, né? Se a gente acredita que o nosso trabalho vale, a gente vai aprender a cobrar do cliente. Se você pela plataforma Zoom? Eu parei 5 minutos aqui para estudar sobre defesa MOB, não vale nada. Não vai valer mesmo, porque primeiro juiz de valor que você tem que fazer, o seu primeiro juiz, né, para valorar o que você vai fazer é você. Você tem que se sentir no direito de cobrar, você tem que se sentir apto, né, no trabalho que você escolhe fazer. Bom dia, pessoal. Tá entrando muita gente, muitos colegas aqui, advogados. Selma Nonato. Um abraço. É porque sobe rápido, né? Não consigo voltar. Eu não sobe comentário para mim, então eu não vejo nada. Tá subindo e rápido, eu tento voltar, não consigo. Bom dia, pessoal. A gente falou aqui rapidamente dos critérios do BPC-LO, a gente falou sobre a defesa MOB. Eu vou deixar salvo, viu? Fiquem tranquilos, para vocês podem ver depois com calma a live. E agora a gente está falando sobre a mentoria que a doutora, junto com a Lê, que não sou eu, é outra Lê. Verdade. Não sou eu, pessoal. Pode fazer pergunta, ó, tem gente querendo fazer pergunta. Pode a Rosi, fazer, eu não vejo nada, mas pode fazer. Rosani, pode fazer, Rosani. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. É pela plataforma Zoom, né, doutora? Essa mentoria, né? Ela pelo Meet. Interativa. Pelo Meet, né? Ah, certo. Da Google, né? Ok. Pois é, será que a gente ficou sem abarcar alguma coisa sobre o tema, pessoal? Se tiver ficado alguma Será? coisa, pergunta, gente. Pode fazer pergunta, pessoal. Ainda tem tempo. A gente falou sobre muitas coisas, né? E já teve caso, doutora, que teve que realmente devolver os valores? Algum cliente seu falou, ó, não tem jeito não, vai ter que devolver os valores muito altos. Como é que é feito Como é que acontece isso, essa devolução? Meus clientes ainda não devolveram, Ale. Eu não sei. Não devolveram, né? Eu oriento eles a esperar ter um processo judicial para deixar lá na cobrança, né? Deixa cobrar e entrar com processo judicial. Porque assim, se a pessoa fica como dívida ativa, pouco provável que ela vai conseguir pagar uma dívida dessa. É muito alto os valores. Deixa rolar, muito alto. Deixa até o fim, né? Mas eu acredito que eles... outro benefício, pode ser que eles façam aquela cobrança lá, aquele desconto de 30%. Certo. É porque realmente os valores, eu fico até pensando, meu Deus, como é que paga isso? Como é que faz? Dividido, não é dividido? É complexo. Essa parte aí, eles vão ter que entrar com ação de cobrança, vai ter que fazer um pedido formal de cobrança. Ó, vou ler aqui a pergunta. Estou com o caso... Você já tem ali... Isso, é uma execução, né? Da União. Estou com um caso em que o cliente tem contribuições menores que o mínimo em 2014. Era prestador de serviço. O que fazer? Cadê o restante? Faltou só um pedacinho aqui. Eu já entendi aí. Quem é a pessoa? É a doutora Rosani Berriel, advogada. Rosani, o que você tem que fazer? Pedir complementação, pedir para gerar guia de complementação. Se você já está dando entrada no pedido de aposentadoria, você já elenca lá, faz um tópicozinho e pede.
tais e tais competências requer que seja disponibilizada a guia de complementação. Ou se E a você outra pode fazer pergunta, pedir o agrupamento também. Vai ao depender se você agrupamento precisa das... desse tempo. Porque se você agrupa duas, ela vai se tornar uma. Você tem que ver o quanto tempo você precisa para aquele cliente se aposentar, para ver qual vai ser, né, a sua linha de caminhar, se vai ser agrupamento ou pagar a complementação. Mas se essa pessoa fosse carteira assinada, ela não precisaria complementar até 13/11/2019. A partir de 14/11/2019, ela precisa complementar. Mas se for individual ou facultativo, ela tem que complementar. Complementar ou pedir para agrupar, se for no mesmo ano. Agrupamento só ocorre no mesmo ano. Por exemplo, eu tenho 3 contribuições baixas no ano de 2014, que juntando as 3 dá o valor de um salário mínimo. Agrupou, se tornou um. Eu não posso agrupar 2015 com 2014. Eu só posso agrupar dentro daquele mesmo ano. Mas não precisa ser agora. Por exemplo, eu vou aposentar daqui em 2030. Eu posso pedir o agrupamento lá em 2030. Só não posso pedir para agrupar 2015 com 2014. Entendeu? Mas a complementação acho que pode ser o melhor caminho para você aí. Tem que analisar o caso do seu cliente. O que você precisa? Caso a caso. Por isso que é bom a mentoria, né, doutora? Tem outra pergunta aqui dela. Quando o recurso ainda não foi julgado, vocês costumam entrar com novo requerimento de BPC? Eu creio que a gente falou sobre isso, né? Eu dei entrada no recurso, às vezes eu faço os dois no mesmo dia. Porque o recurso, ele não te impede de entrar com novo requerimento. Você pode dar entrada em novo requerimento. E aí tem outra coisa. Se você fez recurso e resolveu ir para a via judicial, toda vez que a gente entra na via judicial, isso é desde 2017, antes não tinha isso. Você entra na via judicial, o seu recurso administrativo, ele perde a Eficácia? ele se torna inócuo. Então você vai ter que pautar tudo ali na sua ação judicial. Então, por isso que a gente tem que analisar. Esse caso aqui vai ser melhor no judicial ou melhor no administrativo? Porque até 2017, o que eu fazia? Eu entrava com recurso, entrava com a ação judicial, o que saísse primeiro estava limpo. Mas tivemos uma modificação legislativa aí que eles não aceitam. Entrou com a ação judicial, o recurso administrativo, ele não vai ser mais julgado. Às vezes, até acontece ser julgado. Por quê? Porque não tem ainda esse elo direto, em essência, mas você pode observar. Todo benefício que você vai dar entrada, toda defesa, alguma coisa que você for fazer, pergunta lá. Recurso e revisão. Tem processo judicial em andamento? É por isso. Mas você, por exemplo, se você tiver... Tem três pedidos, você fez 3 pedidos. Um foi negado, você entrou com recurso. Não, você fez 3 pedidos. Um foi negado, você entrou com recurso. O outro foi negado, você fez uma ação judicial. E outro, você entrou de novo, e você achou que os requisitos estavam certinhos. Você pode fazer esses 3. E depois você escolhe em qual você fica, se ganhar os 3. Novo requerimento, recurso administrativo e judicial. Mas cada um com base em um pedido. Não é o mesmo pedido. Interessantíssimo. Eu faço muito. Interessantíssimo. Várias vias, né? Pedidos diferentes. Exato. Ok. Agora eu acho que ela está voltando para o tema contribuição. E contribuições... É interessante demais, né? E contribuições extemporâneas de empresário. Quem é que está perguntando? É a Rose também? É, Rosania. Então, contribuição extemporânea, você vai ter que ter documento que comprova esse tempo de trabalho. Teve a contribuição, mas foi fora do prazo, o INSS vai te solicitar documentos comprovando que teve atividade, o exercício da atividade laboral. Contrato social, nota fiscal. E aí você tem que olhar no artigo 10 da IN 77. Tem muito documento lá que pode comprovar o exercício de atividade remunerada. Correto. Então, o correto é demonstrar o exercício da atividade naquele período, né? Para fazer essa correção, né? Sim. Eu contribuí, mas foi fora de tempo. Foi no tempo certo, sim. Tá ok. Pessoal,
É o seguinte, doutor, acho que a gente vai ter que abrir uma live sobre contribuições, A gente marca. né? Pode. Agora eu tenho que estudar mais. Bem mais. Cada Bem vez mais, vai entendeu? aparecendo mais coisa para estudar, né? Você estuda uma coisa e fala, meu Deus, isso aí só comecei, agora só tá na ponta, eu quero ver tudo. É porque eu estava vendo ontem sobre a portaria 1382 de 2021, que tinha um comunicado anterior e ela veio justamente regulamentar esse comunicado e o que que entra, o que que não entra, isso tudo eu vou estudar. E aí, qualquer dia desse, a gente faz um beabazinho, a coisa assim, bem levinha sobre contribuições, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor Yuri Schneider. Olha que chique, hein? Chique, chiquérrimo. Pois é, pessoal, eu vou estar encerrando essa live, né, que a gente falou sobre a defesa MOB. E aí depois eu vejo com a doutora Eleus, que agora ela vai estar com as mentorias, né? Depois a gente vê direitinho um tempinho para a gente fazer essa de contribuições, né, doutora? Que aí fica Vamos mais fazer. específico, para a gente não fugir muito aqui do tema. Vamos fazer um tira E eu dúvidas. vou. É um tira dúvidas. Eu sempre E eu vou faço tira deixar. dúvidas, gente, mas eu entro, é a hora que eu penso que eu tô cansada, que eu tô querendo refrescar a cabeça, pensar em alguma coisa, tô fazendo um prazo aqui que tá muito me estressando, aí eu entro e faço a tira dúvida a qualquer hora, no marco. Perfeito. Beleza. E aí, pessoal, vou deixar salva essa live para a gente rever, tá bom? Quero agradecer novamente a doutora Eleusa. Muito obrigada, professor Yuri Schneider. Sucesso às duas. Muito obrigada. Estou nessa caminhada. A doutora Eleusa foi quem abriu o caminho das lives para mim. A primeira live. A gente só aprende nos 30, a gente só aprende fazendo mesmo e vai melhorando a cada dia, né? Com certeza. Porque as primeiras não foi muito fácil, não. Mas depois a gente vai até pegando gosto, né? Eu sou suspeita, né, Ale? O povo me chama até É de rainha das lives gostoso. políticas porque eu gosto demais. Então, É gostoso, eu tô aqui no Maranhão, você tá em São Paulo, a gente tem esse contato, não se conhece pessoalmente, mas é como se conhecesse, aí troca informações, né, e tem a interação dos colegas, e aí divide conhecimento, tira dúvidas. Eu acho maravilhoso, é maravilhoso, assim, enriquecedor. Então eu quero agradecer a participação de todos, todo mundo que mandou beijo, não deu pra gente mandar de volta, né, porque eu sou uma Paquita Eleusete, né, a nossa Xuxa Morena aqui presente na live. Na live. Quero agradecer a companhia de vocês, a compreensão. Vai desculpando aí se a gente não respondeu. E sempre que eu abrir live, pessoal, mandem perguntas pelo direct, porque aí eu anoto e a gente já faz durante a live. Fica até melhor, né? É até melhor do que a gente está lendo, porque na caixinha também às vezes corta. Nos comentários às vezes corta uma parte da pergunta também, fica difícil de ler. E é isso. Também eu desejo sucesso a todos os colegas. E, pessoal, valorizem o profissional especializado, aquele que busca todo dia, estuda todo dia, compra os cursos, né? E investe. E é isso. E é isso. E qualquer dúvida, mande para mim ou para a doutora Eleusa pelo direct, tá bom? Que a gente vai ter prazer em responder. Viu? E já temos o convite aqui da Rosani. Vou convidar as doutoras para a minha primeira live. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá pode vendo? convidar, Rosani, porque eu adoro, viu? Não é à toa que me chamam de É, rainha das lives. Então, porque eu tô toda hora que você abrir esse Instagram, você vai ver minha cara aqui. e eu aprendi foi com a doutora Eleusa. Gente, Então um tá bom, abraço para pessoal. vocês, viu? Gratidão, adoro falar sobre direito previdenciário. Pergunta para mim qual é o tema que você gosta mais. Qualquer um, gente. Não tem uma coisa que eu gosto mais. Eu gosto de tudo e odeio tudo. Depende do momento, do deferimento e do indeferimento. É bom ver sobre contribuição, nada muito aprofundado, pessoal, tá bom? Para que eu também consiga acompanhar aqui o nível da doutora, da rainha das lives, tá bom? Então tá bom, pessoal. Um beijão. Vou deixar salvo aqui, tá bom? Tá bom? Obrigada, viu, doutora Eleusa? Obrigada, Leia. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.